repetir para a gente gravar aquilo que a gente aprendeu no capítulo 1. Oséias, aqui na Bíblia, é o primeiro livro dos profetas menores. Amém? O primeiro livro dos profetas menores está depois do último livro dos profetas maiores. Então, se você pegar a sua Bíblia, você vai descobrir já quem que é o último, qual é o último livro do profeta maior aqui na Bíblia, que vem antes de Oséias, que é o livro de Daniel. Amém? Livro de Oséias, capítulo 4. Esse é um capítulo um pouco maior e nós vamos fazer o possível para finalizar ele tudo hoje, mas é um pouco difícil, amém? Eu vou ler apenas o versículo primeiro, justamente que a igreja, depois nós vamos já entrar na palavra para a gente poder, porque a gente vai ter que ler tudo, como eu sempre faço, amém? Capítulo 4, versículo 1 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Amém? Ali é uma outra tradução, né? NVI, Flávio? É? Não? Não? Não, é corrigido. Não entendendo? Vou repetir ali. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Isso mesmo, aumenta, amém? Glória a Deus. Vamos orar, nos agradecendo pela palavra e pedir também que Deus venha falar conosco nessa palavra, amém? Nessa oração também eu quero pedir oração pela Silvia, irmã da Silvana, está também com dengue e está assim, as pragueiras está muito pedir a oração. Silvia. E vamos aproveitar, irmãos, para, já que tem duas pessoas com dengue, para conscientizar o povo, né? Às vezes a gente mesmo cria a dengue lá no quintal e ela vem e morde a gente, né? Então a gente sabe o que tem que ser feito nessa época, em toda época, na verdade, né? Porque essa praga ela veio e ficou, não é verdade? Ela não acaba, parece que é uma praga que já vem aí há muitos anos, né? E todo ano é a mesma situação. Então nós temos que tomar cuidado em casa e não deixar lá os potes para cima, enfim. Todo mundo já sabe, né? Está cansado de saber disso daí, não é verdade? Mas às vezes a gente vê, né, irmãos? Infelizmente. E se o bicho está é porque é algum lugar que não falta, não é mesmo? Mas nós vamos orar e Deus pode aí restaurar a saúde da Cíntia, da Silvia, né? Amém? E vamos orar também por todos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, em primeiro lugar, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Obrigado por esta oportunidade. Só temos a te agradecer, Pai, já por ter louvado o teu nome, sentido a tua presença, por tudo que tem feito por nós, Pai, nós te agradecemos, Pai. Pedimos aqui que o Senhor venha falar conosco nessa noite, ó Pai, nessa palavra. Usa, ó Pai, aleluia, nessa noite, ó Pai, conforme a tua vontade, não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando com a tua igreja, ó Pai, nos ensinando, nos exortando e nos fortalecendo para a glória do teu nome. Queremos apresentar, ó Pai, esses pedidos de oração, ó Pai, a Cíntia e a Silvia. Estão, ó Pai, enfermos, ó Pai, aleluia, com este mal, ó Pai, de dengue. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, restaurar a saúde dela. Pedimos, ó Pai, pela tua misericórdia, Pai. O Senhor pode, ó Pai, fazer, ó Pai, muito mais, ó Pai, que isso. Mas nessa noite queremos pedir, ó Pai, visita, Pai, elas. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, ó Pai. Nós não sabemos como elas estão agora, Pai, mas o Senhor sabe. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a elas. Nessa noite, para a glória do teu próprio nome, Senhor. Que nós iremos ouvir, ó Pai, depois do testemunho, Pai. Tudo para a glória e honra do teu nome santo nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Glória a Deus. Bom, capítulo 4 do livro de Oséias. Eu coloquei até um título aqui. Deus chama o povo para uma audiência, porque é isso que mostra no começo. Eu até imprimi aqui o capítulo 4 na tradução NVT, que é uma tradução também que traz bastante clareza ao que diz. Ali diz que Deus tem uma contenda
Né? O que é uma contenda? Uma briga, uma confusão, não é verdade? Na tradução NVI também acaba sendo um pouco mais clara. E eu vou ler aqui a NVT, versículo 1 diz assim: Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em toda a terra. A contenda aqui, ali colocado como contenda, é Deus chamando o povo dizendo: eu tenho uma acusação. Por isso que eu disse aqui que Deus chama o povo para uma audiência. Geralmente em uma audiência tem o réu e tem o promotor, não é verdade? E tem os advogados ali de defesa, né? O promotor está ali para acusar, está ali para mostrar os fatos, e a intenção do promotor é mostrar a verdade sobre o crime ou o delito que aquele réu cometeu. A defesa, por sua vez, ela está ali para defender a qualquer custo, não é verdade? A qualquer custo. Existem advogados que... Eu conversei com um advogado outro dia, conversando com um advogado, e falei: como é que funciona essa questão? Se você souber que o criminoso realmente cometeu o crime, você vai defender ele? Ele falou: todo cidadão tem direito a uma defesa. E se eu for advogado daquele acusado, meu papel é defendê-lo. E como advogado, olha só, eu devo procurar as brechas da lei para livrar o meu acusado, ainda que ele esteja sendo acusado justamente. A lei é que é falha. E o advogado, um bom advogado, conhece a lei e ele pode livrar aquele acusado, ainda que ele esteja errado, achando brechas da lei. Então, uma audiência é um lugar onde se coloca réu, promotor, a gente sabe que tem até uns que tem os júris, né? Que no final é o júri que vai decidir, vai ouvir a acusação, a defesa, e o juiz está ali somente para fazer o veredito e organizar isso, para que nenhum advogado faça extrapole, para que o acusador também não extrapole, para manter a ordem, e no final o juiz vai dar o veredito. Então aqui Deus, irmãos, ele está convidando é até educado falar, né? Mas está convocando esse povo aqui para um júri, uma audiência, onde Deus vai apresentar as suas acusações contra este povo. E por que Deus vai fazer isso? A Bíblia diz, irmãos, que Deus ele é justo. E nenhuma justiça pode se dizer justa se não acusar o acusado formalmente e depois provar, para depois sim vir dar o seu veredito. A gente sabe que os países onde não existe, né, a democracia, tem muitas pessoas que são julgadas injustamente, sem direito a uma defesa. Mas quando existe uma democracia, e uma democracia de verdade, todos têm direito a uma defesa. E Deus, sendo justo, Ele nunca vai vamos dizer assim, nos condenar sem nos dar a oportunidade de nos defender. E mais do que isso, sendo Deus, além de justo, amoroso, dar a oportunidade de nós mudarmos de ideia. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes Ele quer que o ímpio se arrependa, muda e seja salvo. Então aqui o que Deus vai fazer, irmãos, no capítulo 4, é expor ao povo o seu pecado e dizer o porquê que Deus irá castigar. É isso. Amém? No versículo 1, Deus chama o povo para uma audiência. Deus será o promotor e o povo o réu. Ainda no versículo 1, Deus já diz alguma das acusações, infidelidade, falta de amor e falta do conhecimento de Deus. O principal ponto do capítulo 4, irmãos, da acusação de Deus, é a falta do conhecimento de Deus. E a gente pode dizer, mas se o povo não tem conhecimento de Deus, então não pode ser julgado. Não.
Deus vai provar que o povo não tem conhecimento de Deus porque não quer o conhecimento de Deus. Aleluia. Existe uma diferença. Por exemplo, se você pegar, não sei se ainda existe, mas digamos que uma ilha onde tem um povo lá que não sabe nem o que quer escrever, ler, sabe nada. Eles vivem a vida deles lá, eles nunca ouviram falar de Deus, nem de Jesus e nem de nada. O que Paulo diz? Aquele que sem lei, aquele que foi julgado, aquele que pecou sem lei irá ser julgado. Mas quando você tem toda a oportunidade de conhecer a lei e você não tem o interesse, isso é colocado como uma... Me ajudem nas palavras. Quando a gente quer... quando a gente é descuidado das coisas, como é que fala? Negligência. Isso. É negligenciar. A gente sabe que hoje, como o mundo está, qualquer pessoa que não se esforçar e não procurar ter um pouco de conhecimento, estudo, no futuro, quando ele precisar, ele vai ter dificuldade. Ele não vai conseguir um trabalho que consegue uma boa remuneração. Então, a negligência dele, no tempo que ele deveria estudar e não estudou, será cobrado quando ele precisar de um bom trabalho. Está entendendo? Você fala, mas ninguém vai cobrar dele, não, a vida vai cobrar. Aleluia, Deus, verdade. A vida irá cobrar. E eu não estou generalizando, porque teve pessoas, assim como eu também, que fui obrigado a parar de estudar para trabalhar. Ou escolhe, ou estudo ou come. Mas existem pessoas que têm a oportunidade de estudar, de buscar o conhecimento para ser alguém na vida. Mas ele não tem interesse. Não tem problema. Por enquanto, o pai e a mãe dão sustento. Mas chegará um momento na vida em que ele sentirá falta disso. Verdade, meu Deus. E a vida vai cobrar dele pela sua negligência, por ter negligenciado algo tão importante. Então aqui, quando Deus diz que o povo não tem conhecimento e por isso ele erra, não é Deus dizendo, coitadinho desse povo, eles não têm conhecimento, é por isso que sofrem, não. Esse povo não tem conhecimento, porque não tem desejo de me conhecer. Aleluia, Deus. Tem a oportunidade, mas não querem me conhecer. É como você morar de frente de uma escola como essa e não se matricular para participar das aulas. Aleluia, Deus. Então a culpa não é da escola, a culpa não é do Estado, como muitas das vezes as pessoas gostam de cobrar. A culpa é do indivíduo que, tendo a oportunidade, não foi, não aproveitou. O tempo passou, a responsabilidade chegou, e aquilo que era importante antes, agora já não dá mais. Então, pela falta do conhecimento, as pessoas sofrem, não é verdade? Então, aqui, nesse capítulo, um ponto assim mais que chama a atenção é isso. É Deus dizendo que o povo não tem conhecimento e por isso erra. Amém? Então, no capítulo 1, no versículo 1 aqui, Deus já chama o povo para essa audiência. Diz ali na Almeida, né, que Deus tem uma contenda contra o povo. Nós vamos entrar em um debate. Só que a diferença é o quê? Deus é santo e o povo é pecador. O que você acha que ganha nessa briga? Não é verdade? Versículo 2, irmãos. Já continuam as acusações e muito se parecem com a atualidade em que vivemos. Como disse Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Isso aqui são palavras minhas que eu escrevo para mim ajudar aqui no entendimento. Porque no versículo 2 já diz assim, ó: só prevalecem o perjurar. Eu vou ler aqui na... Foi para onde, Flávia? Na NBI, pô. Pode ser na NBI. Isso. Só se vê maldição e mentira, assassinatos, roubo e adultério. Ultrapassam todos os limites. O derramamento de sangue é constante. É atual, não é verdade? Se fosse um jornal, você pensaria que é o de hoje. Não é mesmo? Porque é atual. Como disse Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Porque um ser humano morre, nasce outro.
E esse ser humano que nasce, ele também tem a mesma tendência de ir para o lado do pecado. Se não for Deus intervir, salvar, chamar, já nasce uma tendência de ser perdido. Então, o que Deus está dizendo aqui é que essa sociedade em que o profeta está profetizando, está vivendo, porque é no contexto do profeta. Esse profeta profetizou por cerca de 25 a 28 anos. Então ele conviveu com isso todo esse tempo. A gente lê o livro e pensa que em um dia só ele falou tudo isso. Não, é 25 anos falando com o povo, trazendo a mensagem para o povo. E o povo não se arrepende e não volta. Então aqui Deus está dizendo: vocês estão vivendo uma vida de crimes, maldades, maldição e mentira. Aleluia. A mentira serve para quê, irmãos? Para tirar vantagem, não é verdade? Não é verdade? Quantas pessoas chegam até nós pedindo socorro, num desespero, numa dificuldade? A gente vai, a gente tem um medo, às vezes eu tenho um medo de não ajudar alguém que justo aquele precisava. Sabe aquela coisa? E às vezes é mais um, usando a mentira para tirar a vantagem. A gente fica naquela, meu Deus, eu não tenho, gostaria muito de ter, né, um sexto, um sétimo sentido que me mostrasse, não ajuda esse cidadão. Aleluia. Mas a gente não tem, então a gente fica ali, e agora? E se realmente estiver com fome? E se realmente isso? E se realmente aquilo? E a gente muitas das vezes vai lá e ajuda. E a maioria das vezes, né, é mais um mentiroso tirando vantagem, né? Assassinatos. Para que serve o assassinato? As pessoas assassinam muitas das vezes para tirar alguém do seu caminho, para tirar algo de alguém, ou às vezes somente pela maldade mesmo, que é o que acontece muito hoje. Então Deus diz o quê? Assassinatos, roubo e adultério. São três coisas que levam a assassinatos. Se falasse de trás para frente, dava certinho. O roubo. Esses dias um rapaz estava, há pouco tempo agora, estava em São Paulo, na bicicleta, de manhã. Ele é instrutor, ele dá educação física. E ele estava esperando um aluno chegar. Estava parado com o celular, eu acho que mandando mensagem para o aluno. O cidadão parou de moto para roubar o celular dele, deu um tiro nele e pegou o celular. E matou o rapaz ali na hora. Que é chamado de latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte. Adultério, muitas das vezes, leva pessoas à morte. Porque entra em caminhos perigosos. Salomão, no livro de Provérbios, diz: olha, cuidado com essa mulher sorrateira, ela é um perigo. A morte na cama dela. E quantas das vezes a gente já viu pessoas morrendo porque mexem com aquilo que não é dele? Aleluia. O ofendido não suporta a ira e mata. Se falasse de trás para frente, ele estava certo do mesmo jeito. Então, assassinato, roubo, adultério ultrapassam todos os limites. Olha, irmão, a acusação é grave. E a dificuldade desse povo é que o promotor que está acusando, ele é onisciente, não precisa provar nada para ele. Ele sabe do que está falando, é Deus. Ele está dizendo: vocês estão ultrapassando todo o limite. O derramamento de sangue é constante. Então Deus está chamando esse povo para uma audiência e dizendo: vocês estão numa situação de grande perigo. Meu avô costumava dizer uma coisa. Eu me lembro quando eu era adolescente, a gente às vezes gostava de ficar na rua ali, e a gente trabalhava, mas nem todos que estavam na rua trabalhavam, né? E meu avô falava: cuidado, rapaz, com essa turma, porque esses camaradas estão entrando por um caminho. Muitos deles entraram, irmão. Alguns morreram, outros foram presos. E meu avô falava: esse caminho só tem, essa vida só leva a dois caminhos: ou é morte, ou é cadeia. Então, o caminho que eles estão caminhando não tem jeito. Aleluia.
E Deus vai mostrar isso aqui, dizendo aqui nessa palavra. Para onde estão caminhando? E a gente olha hoje, irmão, para a nossa sociedade atual, é o caminho que a sociedade, a gente não pode generalizar, que a sociedade vive. A corrupção está em todos os lugares. A corrupção hoje está, principalmente, na política, na sociedade. Outro dia uma pessoa estava criticando, falando de política. Eu falei, mas você sabia que às vezes a gente pode ser hipócrita nesse negócio? Mas como assim? Eu falei, quando o policial te para e ele quer prender o seu carro, você não oferece alguma coisa para ele para se livrar? Mas é diferente. Eu falei, não é corrupção do mesmo jeito. Corrupção é distorcer a lei para tirar alguma vantagem. Corrupção, até mesmo, infelizmente, mas até em muitas igrejas. A acusação de Deus aqui vai estar dentro da casa dele também. Então esse é o cenário. E é por isso que Deus está falando, senta que vocês vão ouvir e eu vou acusar. Por quê? Porque depois de tudo isso eu vou condenar. Deus é o juiz, ele pode. E ele vai. Aleluia, Deus. Versículo 3, irmãos. Deus diz o que está acontecendo com a terra por causa da maldade, destruição, e até a natureza sofre por causa do pecado. Irmãos, isso aqui é uma coisa interessante. Aonde o pecado entra, a humanidade, irmãos, ela é pecadora. Nós somos pecadores por natureza. Só que nós somos pecadores remidos. O Espírito Santo é quem nos dirige. Se ele não estiver nos dirigindo, nós estamos errados. O Espírito Santo é quem nos guia. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não poderá ser salvo. Então nós somos nascidos de novo. O Espírito Santo de Deus nos trouxe de volta à vida, para Deus. Mas ainda habitamos em um mundo pecador e que o pecado ainda habita. E ainda em um corpo corrompido. Esse corpo que é o nosso, ele tem uma tendência a desejar o pecado. Mas Paulo diz que aquele a quem nós alimentar, esse vencerá essa luta. A carne contra o Espírito. Então nós alimentando mais o Espírito, ouvindo a palavra do Senhor, louvando, cultuando, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui ouvindo a palavra para saber o que Deus quer de nós, o que Deus quer da sociedade, o que Deus quer da humanidade. Louvado é o teu nome, Jesus. Esse é o conhecimento de Deus que faltou para o povo. Oh, aleluia, Pai. Então no versículo 3, olha o que diz, irmãos. Por isso a terra está seca e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar perecem. Por isso, olha só, tem referências bíblicas para isso. No livro de Gênesis, capítulo 3, 17 até o 19, vai falar que e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que Deus diz? Por causa do teu pecado, a terra agora vai se tornar difícil. Ela vai gerar cardos e abrolhos. Eu não sou da roça, já trabalhei na roça. Mas eu me lembro de uma época que a gente trabalhou numa roça diferente, lá em Mogi das Cruzes, a gente trabalhou na horta. Você plantava o alface. O alface começava a crescer logo junto as praguinhas lá. E o japonês colocava a gente para ficar o dia inteiro ali de joelho no chão, arrancando com a mão aqueles matinhos para deixar o alface limpo em volta, porque senão perdia o alface.
Antes do pecado, irmãos, o alface crescia limpinho. Está entendendo? O alface crescia sozinho. Quantos agricultores perdem toda a sua plantação por causa de uma praga hoje? A comida que a gente come é cheia de venenos. Porque se eles não fizerem isso, não conseguem nem sequer colher. Porque o pecado trouxe prejuízo para a terra. Então Deus está dizendo o quê? Volta lá, por favor. E ele disse, não. Versículo 3, Oséias 4, versículo 3. Eu vou ler aqui, lembrete. Por isso a terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos, no livro de Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza geme. Isso daí, irmãos, o cumprimento das profecias bíblicas estão cada dia mais visíveis. Os animais estão ficando perdidos no mar. Tem animal que não é de um lugar e está aparecendo lá. Já viram isso daí? Você tem acompanhado? Tem animais que não é daquela região e ele está aparecendo por lá porque ele está perdido. Aleluia, Deus. Porque o mundo, o planeta está reagindo a tudo isso. E Paulo chama isso daqui de vamos dizer assim, é o resultado do pecado. O resultado do pecado que está fazendo isso com a terra. E Paulo diz, e nós que temos o Espírito Santo também gememos e também estamos sofrendo junto. Oh, Senhor. Porque nós habitamos na mesma terra, irmãos. Na mesma terra. Então aqui, Deus está dizendo, pelo fato de vocês estão agindo com tanta maldade, até a terra está perecendo por causa de vocês. Aleluia. Eu disse outro dia, e é uma verdade, às vezes a gente pensa, não, mas o meu pecado atinge só a mim. Né? Meu pecado só atinge a mim. Quando alguém entra em pecado, irmãos, a família toda sofre, já percebeu? Quando alguém sai do caminho, entra por um caminho errado, toda a família sofre. Se um filho entra por um caminho, infelizmente, aí das drogas, acaba a alegria da mãe, do pai, há um desajuste na família. E muitos outros problemas. Verdade, meu Deus. Eu já contei aqui o testemunho de uma situação que eu passei. Não me desviei não, mas eu tomei uma decisão por eu ficar ouvindo alguém falar. Eu tomei a decisão, não vou mais ser dizimista. Falei que a minha esposa já contei isso aqui. Ela falou, você está certo disso? Eu falei, estou certo disso. Tomei a decisão, irmãos, e fui em frente. Deus fechou as portas. Aleluia, Deus. Fechou as portas, irmãos. Eu trabalhava como louco, meu dinheiro não dava para nada. Até o dia em que Deus falou comigo, pela misericórdia dele, falou comigo claramente em uma aula de teologia. Glória a Jesus. Me corrigiu. O professor ali dando a aula e parece que era só para mim. Aleluia. E ali eu me arrependi, pedi perdão a Deus, pedi perdão à minha esposa. Só que toda a minha família sofreu por causa da minha atitude, irmãos. Então, quando alguém comete erro, quando uma nação, ou quando uma pessoa, ou quando uma família começa a fazer alguma coisa que desagrada a Deus, irmãos, os que estão em volta também vão sofrer. Deus está dizendo aqui que até a terra, a natureza está reagindo ao pecado do povo. Quantas pessoas hoje não querem mais sair de casa? Com a síndrome do pânico. Principalmente se assistirmos jornal. Tem alguns aí que não assistam. Eu não perco meu tempo.
Eu nem televisão assisto mais. Você assiste alguns jornais, 10 minutos você sai dali querendo matar alguém. Não é verdade? Você sai revoltado, irado. Então não faz bem. E muitas pessoas, por causa disso, estão com síndrome do pânico, entrando em depressão. É o resultado de todo esse pecado, moço. Aleluia, Deus. Sabe que não faz bem ficar vendo morte, não é verdade? É muito melhor ver uma criança que nasceu. Mas quando você liga um jornal, irmãos, e parece que eles têm prazer de mostrar, de incitar a ira naquele que está assistindo, é o chamado sensacionalismo. E o resultado, irmãos, do pecado lá de fora pode afetar você e a sua família. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Esse pecado, nós não temos que participar. Nós temos que estar informados? Nós vamos ser informados, de qualquer forma. Mas você vai conseguir resolver o problema de uma pessoa que morreu lá no Rio de Janeiro? Que sofreu alguma coisa lá no Rio de Janeiro? Mas vai afetar a sua mente. Vai afetar o seu emocional. Então toma cuidado, irmãos. A televisão ela é uma coisa muito perigosa. Não estou mudando aqui o assunto, não, irmãos. O assunto aqui é exatamente esse. É o que a sociedade faz e está afetando a todos os outros. Aleluia, Deus. Ninguém te xingou, ninguém tentou matar você, nem nada. Mas você está com a mesma ira daquele familiar que perdeu o filho, que perdeu alguém, que alguém foi assaltado. Porque você está participando, sentando na frente de uma tela de televisão e enchendo o seu coração de ira. Ao invés disso, vai ler a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Vai buscar o conhecimento, que é a principal acusação aqui nesse capítulo. Uma certa feita, vou falar, minha esposa não vai ficar chateada não, tenho certeza que não. Ela começou, na casa da mãe dela, irmãos, lá infelizmente, novela é uma coisa que a mãe dela gosta muito, né? E a minha esposa começou a assistir novela, e aí, irmão, aquilo ali é igual série. A nova estratégia, irmãos, hoje para pegar as pessoas é a série. Quem não gosta de novela está preso nas séries. Tem gente aí, irmãos, que não consegue mais nem sequer trabalhar. Trabalha aqui e o celular está aqui, assistindo a maldita da série. E um dia minha esposa ficou brava com o João Pedro, porque ele estava na sala e começaram a se pegar lá na novela. Ela falou, sai daqui, não é para você estar aqui. Eu falei, não é para isso que está passando aqui. Aleluia, Deus. A casa é nossa. A gente não pode excluir lugares da casa porque eu quero ver algo que não está muito próprio para ver. Eu estou assistindo um jornal e está lá mostrando alguém lá dando tiro na cabeça do outro. E meu filho está do meu lado, está assistindo. Aí você fala, sai daqui. Não, irmãos, desliga aquela maldição. Aleluia. Em nome de Jesus. Verdade, Pai. Oh, Jesus. Porque hoje nós estamos vivendo a mesma coisa que Deus disse. A terra está cheia de maldade. E tudo está sendo afetado por causa disso. Glória. Então eu não sei se alguém aqui tem costume de ver isso. Mas o meu conselho é, pare. Pare. Porque hoje está difícil, irmãos. Tudo está voltado para as coisas que não prestam. Acabou aí de surgir aí um filme, não vou falar o nome porque está sendo gravado depois, né? Mas o filme é um culto a uma religião explícita para as crianças. Depois, em particular, eu falo com os irmãos qual que é. Vou falar com os irmãos depois. Então, irmãos, nós estamos sendo atacados pelo diabo todos os dias. Aleluia. Deus tem uma acusação contra esse povo. Todos eles irão pagar pelo que fazem, irmãos. Aleluia, meu Deus. Só que Deus nunca vai castigar no meio de um povo aqueles que são chamados os remanescentes de Deus. Ainda que eles sofram por causa dos outros, como Paulo disse aqui, mas Deus cuida dos seus. E hoje Deus está cuidando de você e de mim. Está te dando um conselho. Se você anda preso nisso, saia fora. Busque o conhecimento de Deus.
Abandone o conhecimento do mundo. Oh, Espírito Santo. Deixe de perder o seu tempo com aquilo que não presta. Busque aquilo que é bom. Conhecimento de Deus é bom. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Amado da minha alma. Do versículo 4 ao versículo 7, irmãos, o profeta aponta a responsabilidade da liderança religiosa do povo. Os sacerdotes e profetas são tão culpados quanto todos. Não ensinam, e pelo contrário, também não têm interesse na lei do Senhor. E substituíram o verdadeiro Deus por ídolos. Agora Deus vai para a liderança. Olha só, irmãos. Versículo 4. Olha o que diz. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois o seu povo age como os que contendem com os sacerdotes. Olha aí, NVT. Eu vou ler aqui, mas acho que não vai ter aqui, tá? Não, né? Vamos lá. NVT diz assim, versículo 4. Não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. É Deus dizendo assim, não adianta vocês, a liderança, apontar o dedo para o povo. Não aponte o dedo para o outro. Porque a minha queixa é contra vocês. Às vezes, irmãos, quando a gente, você quer ver isso daí acontecer, e chega a ser engraçado, né? É as crianças, né? Você chega numa turminha em casa, lá, digamos que você tem 4 filhos. Copo quebrou. Ninguém está lá. Aí você diz, quem foi? Ponto o dedo pro outro, então diz, eu não fui. Né? Porque ninguém... Você já viu alguém se entregar, irmãos, e dizer rapidinho assim, fui eu? Já viu isso? Pode acontecer, mas é difícil. Mas é difícil. Não é verdade? É difícil. E Deus está dizendo aqui o seguinte, olha, não aponte o dedo para ninguém. Ele está se dirigindo agora à liderança, porque os sacerdotes são aqueles que deveriam ensinar o povo. Porque os sacerdotes são aqueles dos primeiros que deveriam conhecer a lei para ensinar a lei. E Deus se vira para eles e diz, olha, não aponta o dedo para o outro não. Porque eu tenho uma queixa também contra vocês. Aleluia. Versículo 5. Vocês tropeçarão em plena luz do dia. Os seus profetas cairão com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Aqui ele volta naquela linguagem de esposa, né? Israel, aqui o país de Israel do norte, é a esposa de quem? De Oséias, que é a Gomer. Esqueci o nome dela. Deus chama ela de Gomer, né? A Gomer. Aqui ele volta a falar naquela linguagem. Então ele diz aqui: vocês tropeçarão em plena luz do dia. Põe o versículo 5, tá lendo? Vocês tropeçam de dia, e os profetas tropeçam com vocês de noite. Por isso destruirei a sua mãe. Tropeçar de dia, irmãos, é uma coisa que você só faz se você tiver muito cuidado. Não é verdade? Não é? Você tropeçar de noite, você vai dizer, eu não vi. Infelizmente, esse dia aqui, um senhor aqui se machucou aqui na frente, tropeçou ali no murinho e caiu. Era de noite, ele não viu ali. Por isso ele se machucou, mas de dia, muito difícil ele ter caído. Mas se cair de dia, então é porque ele foi o quê? Descuidado. E aqui Deus diz, vocês, os sacerdotes, e também os profetas, porque naquela época tinha profeta, é como um cargo de igreja. Tinha até as escolas dos profetas. E a gente sabe que muitos profetas se desviavam e se demandavam para o lado dos reis, né, da política, e se vendia, como aconteceu com Acabe e Micaías. Todos os profetas diziam aquilo que o rei queria. Então aqui ele está dizendo a mesma coisa. Os sacerdotes e os profetas estão na mesma situação. Vamos dizer assim, é o tipo de pessoa ou a
a pessoa escolhida para fazer um determinado trabalho, que deveria ser justamente tirar o povo, ou exortar o povo a sair do pecado. Que é o trabalho que nós fazemos, irmãos. E hoje não é diferente. Hoje, infelizmente, irmãos, e numa grande quantidade, não se pode mais pregar essas coisas aqui de maneira nenhuma. Quem se espanta o povo. Poxa, todo mundo quer vir na igreja, quer chorar, quer botar para fora todas as suas angústias e... Não é isso. Só que qual é a acusação de Deus aqui, irmãos? Vocês estão olhando por falta do quê? Conhecimento. Chorar é bom? É bom. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente chora. A gente não sentiu a presença de Deus aqui já? E eu não estou sentindo a presença de Deus aqui, porque a palavra de Deus é viva. Mas aquilo que deveria estar sendo ainda hoje sendo feito, em muitos lugares já abandonou. Palavras, ela tem textos chaves, ela tem que mexer com o coração, com a emoção, ela tem que motivar aquele ouvinte que está ouvindo. Hoje em dia se lançou até não sei nem se dizer se isso é uma profissão, parece até que é uma profissão dentro das igrejas, que são os coaches. Irmãos, coach dentro da igreja. Para que serve coach? Para motivar as pessoas. Nós devemos estar motivados. Oh, aleluia. Por que nós devemos estar motivados? Nós servimos um Deus que é dono de todas as coisas. Se eu não tiver motivação suficiente, sabendo que eu sirvo esse Deus, que Ele cuida de mim, que Ele me livra, que Ele abre a porta para mim passar, que Ele é que coloca o pão na minha mesa, que Ele é que cuida dos meus filhos. Se eu não estiver motivado com tudo isso, não são palavras bonitas que vão me motivar, não, irmãos. Isso é só emoção, não traz resultado. É a palavra de Deus que motiva o crente. Quando você olha e fala assim, olha, eu vou fazer uma análise na minha vida. Eu sou perfeito? Eu não sou perfeito. Mas eu tenho me esforçado para amar a presença de Deus. Aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho me esforçado para colocar em prática. Então eu me sinto confiante. Eu creio que Deus está comigo. Aleluia, Pai. Eu não tenho que me autoaprovar, mas a Bíblia diz para a gente se analisar. Verdade, Jesus. Nós vemos todo mês dizendo o que na ceia? Julgue-se o homem a si mesmo. Você pode se julgar. Aleluia, Deus. Oh, glória. Agora, se Deus está comigo, por que eu vou andar desmotivado? Por que eu não vou crer que Deus vai dar aquilo que eu preciso? Por que eu não vou crer que Deus vai abrir aquela porta que Ele sabe que eu necessito? Aleluia, Deus. Por que eu não vou crer que Deus vai suprir para mim ali a minha necessidade, na provação que eu estou passando? Se eu estiver sem alimento dentro do meu armário, por que eu não vou crer que Deus vai suprir a necessidade e não me deixar passar naquela situação ali de fome? Louvado é o teu nome, Jesus. Deus já me socorreu numa situação assim, irmãos. E eu não precisei pedir nada para ninguém. Aleluia, Pai. Eu não tinha, Ele tocou em quem tinha. E quem tinha obedeceu a voz de Deus e trouxe. Se ele não tivesse obedecido, Deus tocaria em outro. Verdade, Pai. Aleluia, Deus. É a palavra de Deus que tem que nos motivar. Espírito Santo. Aleluia. E aqui, aqueles que deveriam estar orientando o povo, é o que está desviando o povo. Olha o versículo 6. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento e também os rejeito como meus sacerdotes. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Isso daqui é para o sacerdote. Está dizendo, olha Deus falando para o sacerdote, olha, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento. Irmão, só pode ensinar, ou só temos condições de ensinar se sentarmos para
aprender. E Deus está dizendo, vocês não buscam conhecimento? Não tem para passar para o meu povo e o meu povo é destruído. Aleluia, Deus. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Aleluia. Isso também é uma lei da vida. Se você conseguir entrar numa empresa, porque você tem um bom currículo, vamos dizer que você tem um currículo, você já foi gerente, já foi encarregado, já foi isso, já foi aquilo, e o patrão, quando vê, nós achamos um profissional, contrata. Só que você concorda que o seu papel, ele não trabalha, quem vai ter que fazer é você. Se passar o primeiro mês ali, a coisa não está indo, o patrão fala, bom, ele está se adaptando. Mas o patrão já fica com a orelha em pé. Segundo mês, fala, rapaz, já deu quase tempo. Sabe o que o patrão vai falar para o líder ali que contrata e descontrata? Mais um mês. Se não der resultado, fora. Na obra de Deus também não é muito diferente. Deus chama os seus trabalhadores, porque Jesus diz, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Deus chama para trabalhar, para dar resultado. E Ele cobra daqueles a quem Ele chama de se esforçar para o trabalho que vai ser feito. Porque não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. É lidar com pessoas, não é mesmo? Lidar com pessoas é às vezes trabalhar bastante e quando vê o resultado você fala, puxa, eu não acredito. Não é mesmo? Não acredito. Puxa, parece que não deu certo. Faz uma coisa pensando que vai ser bom e aí não é bom. Não é que não é bom, não é do jeito que você imaginou. Mas Deus diz o quê? É para continuar. Aleluia, Deus. Então o trabalho de quem está fazendo a obra de Deus não é realmente um trabalho fácil. Só que Deus não aceita desculpa, irmãos. Deus não cobrou de nós resultado. Irmão, toda vez que eu prego, que eu não prego, não sou pregador, né? Eu só sei fazer desse jeito. Depois eu falo, oh meu Deus, eu fiz aquilo que... Eu confesso, irmãos, que às vezes, vamos dizer assim, eu estou aqui, aí tem um culto, às vezes vem um abençoado, tem um dom de Deus, né? E aí Deus usa de outra forma, e a igreja, aí você fala, que é isso? Não é possível. Que nem o Cláudio Duarte, já ouviu aquele, quando ele contando? Rapaz, eu vi umas pessoas chorando, eu falei, eu quero ser pregador. Quando ele foi pregar, ele disse que todo mundo começava a dar risada, ele falou, não é possível, como é que é isso? Um camarada pregou, todo mundo estava chorando, aquela coisa na igreja, e eu falei, tá dando risada. Até ele entender que era para aquilo que Deus chamou ele, aleluia, demora um pouquinho. Verdade, meu Deus. Oh, Deus. Né? Mas o importante é que a gente fazer aquilo para o qual Deus nos chamou. É isso que Deus está cobrando deles. Meu povo está sendo destruído. Já pensou, irmãos, uma empresa falir por causa daquelas pessoas que têm a responsabilidade de fazer ela funcionar, ser um bando de irresponsável? Aleluia. Aí a empresa fale, tantas pessoas sem emprego. Quantas empresas falam e nem pagar os funcionários não conseguem? E as pessoas vão para a justiça e passam anos naquela luta. Aleluia. Meu Deus. E muitas das vezes isso por causa de quê? Porque aqueles que têm a responsabilidade não agem corretamente. Não têm a preocupação de saber que aquilo é dele, é responsabilidade dele. Irmãos, essa obra não é nossa, é de Deus. Deus confiou na nossa mão. Deus confiou na mão deles e agora está dizendo, olha, vocês vão ser rejeitados por mim. Porque o meu povo está se perdendo, destruído, porque vocês não querem me conhecer, e se não me conhecem, como é que vai passar conhecimento para o meu povo? Deus glorioso. Uma vez que, a parte final, uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei de seus filhos. E olha para você ver como que a coisa vem, né, moça? Agora, por causa dos pais, os filhos também vão pagar. Aí você fala, mas não é justo. Não, mas é que o filho provavelmente já está inserido nesse contexto. Já aprendeu isso.
exemplo de peixinho, peixinho é, mas a maioria das vezes não é verdade? Vocês já repararam como que as crianças de hoje falam palavrão? Já repararam isso? Na rua, assim, você passa e fala, meu Deus do céu. Não estou falando das nossas não, irmãos. Estou falando, você passa na rua, às vezes você fala, Jesus, tem misericórdia. Aí você fala, que isso? Vai na casa dele. Exatamente, irmãos. Aquilo muitas das vezes é resultado do que tem em casa. Então aqui, por causa deles, Deus está falando, também esquecerei de seus filhos. Então, irmãos, nós temos a responsabilidade de que Deus nos deu, de cuidar da nossa família. Se Deus nos chamou para trabalhar na igreja, de cuidar da igreja de Deus, de cuidar do povo de Deus. É responsabilidade, sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai cobrar. Aqui, irmãos, Deus está chamando para uma audiência dizendo, senta aí, vou acusar, vocês vão ouvir, porque depois eu vou dar o veredito. E a acusação é grave. Sabe que a quem mais é dado, mais é cobrado. Não é verdade? Eu não sei se é verdadeira essa lei. Eu ouvi dizer que advogados, policiais, quando são pegos em algum delito, a cobrança para eles é mais pesada. Porque eles deveriam dar um exemplo. Estão dando mal? Exemplo. Eu não sei se é verdadeira. Essa é verdade. Por quê? Porque um policial, ele deveria dar o exemplo. Cumprir a lei. Fazer cumprir e cumprir. Como que alguém que deve fazer a lei cumprir, descumpre a lei? Não é verdade? A mesma coisa no advogado. Ele tem todo o conhecimento da lei. A lei está na mão dele. O manual do trabalho dele é a lei. A mesma coisa é para esse povo. Sacerdotes, irmãos, eram escolhidos de quase que uma linhagem. Era uma posição de status na sociedade. Quando Jesus veio à terra, irmãos, o sacerdote era uma posição quase que de governo, disputada. Deus está dizendo, eu vou cobrar de vocês, porque vocês estão levando o meu povo à perdição. Não vai dar para a gente terminar hoje, irmãos, porque não dá tempo. Se estiver afim, a gente continua. Não, irmãos, já deu 9 horas ali. Mas nós vamos finalizar a semana que vem, irmãos. Porque é importante aqui o restante do capítulo. Amém? Só para a gente saber, vou falar aqui o resumo. Do versículo 8, nos versículos 8 e 9, o profeta faz uma acusação muito grave. A acusação é que os profetas são beneficiados, os profetas, na verdade, e os sacerdotes, são beneficiados quando o povo peca. É quase uma corrupção mesmo. No versículo 10, o profeta mostra que todo esse esforço em buscar a outros deuses são em vão. E que não receberão nada em troca. A parte A do versículo 11 parece a continuação, e a parte B soa como um desabafo. Aqui, irmãos, até mesmo vai ter uma acusação do povo em relação a embriaguez. É por isso que eu falo, esse capítulo é tão atual. Abriu uma adega na entrada do mirante. É de domingo a domingo, irmãos. O povo bebendo, falou, Jesus tem misericórdia desse povo, liberta esse povo. De domingo a domingo. Final de semana, irmãos, está quase que insuportável andar no mirante. Tanta moto, tanta gente bebendo, andando de carro, de moto. E aqui é uma das acusações. Versículo 12 a 14, o profeta mostra como agem as pessoas que não têm entendimento. E a falta do entendimento aqui também está atrelada à embriaguez. Porque quem bebe não tem entendimento. Né? E no capítulo 15 o profeta adverte a nação de Judá para que não
se inclinem para as idolatrias da nação de Israel. Até, irmãos, o profeta aqui vai dar um conselho, dizendo: Judá, não se misture com esse povo aqui. Aquilo que meu avô fazia. Chamava, várias vezes meu avô me chamou, sempre que vi. Esse povo que vocês estão andando não é boa peça. Ele não falava? Não é boa peça. Vocês são trabalhadores, eu sei que vocês estão lá, vocês não estão se misturando, mas é perigoso só estar perto. Eu me lembro de uma situação, nós gostávamos de jogar futebol. E no final da tarde a gente ia em casa, tomava um banho e voltava, fazia uma fogueira, ficava aquela molecada ali conversando, no bairro ali da rua. E eu acho que foi a última vez. Porque eu ouvia o meu avô. Eu ouvia o que ele falava. E eu fui de casa, tomei um banho. Quando eu voltei, irmãos, sabe o que tinha na roda? Que nunca tinha chegado lá. Droga. E eu chamei a atenção deles. Eles falaram: não tem nada a ver, senta aí. Eu falei: negativo. Eu fui embora. Daquela turminha, irmãos, que era uma turminha muito legal mesmo, ali uns 3 se perderam. Tem um aí que até andaria, até hoje anda pelas ruas. O profeta diz: Judá, não se misture com esse povo aqui não. É muito perigoso. Assim como a gente diz para os nossos filhos, não é verdade? Com quem você está? Quem vai com você? Aonde você vai? Você quer seu filho andando com pessoas que têm uma má índole? Não. Então nós vamos finalizar isso daqui, irmãos, na semana que vem. Amém? Deus abençoe a igreja. Não dá para finalizar mesmo hoje. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é que nós venhamos buscar o conhecimento dele, para ter uma vida com ele. Irmãos, dizer que é cheio de Deus e não conhecer ele é quase que mentira. Vamos chamar de mentira logo. Viu? Você já viu aquela brincadeira que tem muito nos encontros de casal? E tem uns casal que passam perto danado. Tem uma brincadeira no encontro de casal que é o marido falar coisas da esposa. É como assim: qual é a cor predileta dela? Qual é a comida que ela mais gosta? Não estou dizendo que o amor é uma prova de amor isso, mas geralmente quando você ama e você está no convívio há tanto tempo, você meio que conhece a pessoa que está do teu lado. A mesma coisa é Deus, irmãos. Nós dizemos que amamos a Deus, mas somos analfabetos na sua palavra, somos analfabetos no seu conhecimento. Ninguém é obrigado a conhecer a Bíblia de trás para frente, ninguém nunca conseguiu, nem vai conseguir. Mas se esforçar para buscar esse conhecimento, irmãos, é uma coisa que não dá para você dizer que tudo bem se você não quer. Se você não quer, o Senhor não quer, algo de errado está, irmãos. É necessário, com a nossa capacidade que temos. Nem todos vai ter a mesma, mas com a capacidade com que nós temos, Deus vai cobrar. Como Jesus disse para aqueles servos que ficaram lá na fazenda quando o dono saiu, lembra? Para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos, para outro ele deu 5. Você acha que ele dividiu os talentos de forma diferente? Por quê? Porque aleatório? Não, irmãos, o que deu 1 tinha capacidade para 1. O que recebeu 2 tinha capacidade para 2. O que recebeu 5 tinha capacidade para 5. Mas para cada um deles cobrou na mesma proporção. Porque proporção é porcentagem. 10% de 10 é 1. 10% de 100 é 10. 10% de 1000 é 100. Ele não vai te cobrar 10 se ele só te deixou 1. E nem vai te cobrar 1000 se só te deixou 10. Mas ele vai te cobrar 10 se ele deixou 10. Amém? Deu para entender o que eu quis dizer? Deu para entender?
Então vamos trabalhar conforme a nossa capacidade, irmão, para ter conhecimento de Deus. Porque é necessário para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta palavra, por esse ensino. Jesus está preocupado, irmãos, conosco, viu? Enquanto o pastor Jessé ministrava, Deus gerou no meu coração rapidinho, que muitas vezes nós olhamos e falamos assim, mas isso é impossível hoje. Hoje não dá para ninguém ser crente de verdade. Hoje não dá para ninguém ser sincero. E Jesus nos prova que dá, irmãos, dá sim. Nós recebemos algumas propostas, o Ministério do Novo de Cristo tem recebido propostas de corrupção. E eu repreendi com o meu sangue de Jesus, e está repreendido em nome de Jesus.